Portanto, pessoal, continuando, esses termos direita e esquerda, lançando uma bipolaridade, uma polaridade, eles são problemáticos na sociedade atual, pois o que deveria ser analisado é pauta a pauta de cada governo, ideologia por ideologia de cada governo, o que temos a falar sobre a moralidade e discutir assim parte a parte, utilizando o viés científico, utilizando a ciência. Nesse processo político é importante. Não estou dizendo politizar a ciência com paixões políticas, como está acontecendo no presente momento no viés americano-brasileiro, mas utilizarmos a ciência para fomentarmos os nossos argumentos e assim apresentarmos questões de saúde pública, assim termos também uma lei ou emendas constitucionais que possam privilegiar o serviço da ciência na coletividade. Tudo bem? Então, o pacote completo, direita de um lado, o pacote completo, esquerda do outro, são problemáticos. Como eu falei no vídeo anterior, a ideia de Estado máximo e Estado mínimo também é uma ideia bastante problemática, pois o Estado, desde quando nós temos as ideologias contratualistas de Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, ele passa a interferir de uma forma ou de outra. Sempre teremos a interferência do Estado na questão social, na questão coletiva, na questão política. O Estado sempre estará intervindo de uma forma ou de outra. Até mesmo a não intervenção do Estado, ela é uma intervenção. Quando o Estado decide não intervir, ele está intervindo, só que ele está intervindo no outro lado, no outro viés ideológico da economia, tudo bem? Então é muito superficial definirmos essa ideia, essa polaridade, intervenção ou não intervenção do Estado. Por exemplo, nos principais momentos econômicos mundiais, que a economia internacional entre em colapso, por exemplo, caso isso venha acontecer, teremos aí o keynesianismo, que é um lado do socialismo em que o Estado terá que intervir na economia para socorrer uma parcela da sociedade. Portanto, sempre o Estado ele estará intervindo desde quando surge aí a ideia, a institucionalização do Estado, desde a ideia dos contratualistas e também a ideia dos clássicos dentro do sentido política, e também na Idade Moderna de Maquiavel teremos um Estado que intervém. Mesmo quando ele não decide que não vai intervir, ele já está intervindo, porém impulsionando um outro lado econômico da sociedade. Tudo bem? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que nós criamos muitos espantalhos, nós criamos caricaturas, criamos dois times, duas paixões, direita de um lado e esquerda do outro, quando na verdade é possível debatermos pauta a pauta, ok? E todas essas temáticas consoante aquilo que importa à coletividade ou ao individual, todas essas temáticas, elas são relativas, elas dependem do aspecto ético-moral de uma determinada geração. Cada geração possui o seu aspecto ético-moral, ok? Então eu posso ser liberal, progressista, no sentido ético-moral, alinhado à ciência, e ao mesmo tempo também posso defender o mercado livre, defender a liberdade econômica, ser contra o protecionismo, ok? Então, portanto, eu estaria, por exemplo, à esquerda de quem defende as questões éticas, morais baseadas na ciência, e à direita, por outro lado, eu estaria à direita de quem defende a liberdade econômica. Então, os termos, eles se tornaram intercambiáveis a cada geração, eles se tornaram relativos a cada geração, ok? Embora a díade sempre vai existir, segundo Norberto Bobbio. A díade, embora seja apenas uma metáfora geoespacial dentro do contexto da Revolução Francesa, dentro do contexto da reunião de uma Assembleia Francesa, mesmo assim nós
E embora nós tenhamos toda a influência, como vai dizer o Eric Hobsbawm, nós tenhamos toda a influência franco-britânica, desde o surgimento de novos vocabulários como proletariado, burguesia, classe, divisão de classes, indústria, industrialização, embora tenhamos uma série aí de palavras como fábrica, né, classe média, classe trabalhadora, capitalismo, socialismo, nacionalidade, cientista, engenheiro, proletariado, crise, enfim, estatística e vários outros nomes, greve, tudo isso. Embora tenhamos todos esses nomes, o que aponta que somos fruto da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, e ambas frutos de pensamentos iluministas, embora estejamos enquadrados dentro desse contexto. Cada palavra dessas que eu citei, ou cada ideologia, ela evoluiu e ela se adaptou. Agora entra Zygmunt Bauman, né? Aqui ela se adaptou, como a água vai se adaptando aos diferentes recipientes, ela vai se adaptando a diferentes gerações, né? Porque nós temos aqui uma modernidade líquida, situações líquidas, povo líquido, governo líquido, crenças, tradições, ideias, tudo líquido. Então, nesse sentido, muitas palavras passaram a ganhar novos significados, outras acabaram sofrendo aí um hibridismo, outras um sincretismo político. Portanto, esse debate de direita e esquerda, no sentido formal, no sentido de dar um pacote completo para a direita e um pacote completo para a esquerda, ele é um debate arcaico. Ele é um debate arcaico, pois vai depender do ponto de vista. E como diz Boff, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Nesse sentido, é importante compreendermos realmente a pauta do que defendemos e do que não defendemos, ok? Por exemplo, em questões da coletividade, em questões éticas, morais da coletividade, eu entendo que o Estado não deve interferir, desde que essas questões não interfiram no individual, ok? O que realmente aponta-se cientificamente é que elas não interferem, tá? Elas são questões bem particulares, as questões ético-morais. Então eu sou progressista no que diz respeito às questões ético-morais e sou também liberal no que concerne à economia. Defendo a liberdade econômica, desde que o Estado mantenha programas transparentes que consiga resgatar as pessoas que possuem um passado colonizador aqui no contexto da nossa América Latina, ok? No contexto da nossa América Latina. Porque com a globalização, com a nova fase do capitalismo que estamos vivendo, a transnacionalização de empresas, principalmente vindas dos países do norte, principalmente com o imperialismo americano, com a revolução técnico-científica informacional, segundo Milton Santos. Tudo isso, pessoal, todos esses contextos aí que eu aponto, sempre haverá um abismo na desigualdade social. Portanto, é necessário defendermos programas sociais que sejam transparentes e que consigam resgatar esse passado colonizador que sofremos aqui na América Latina, como tão somente colônias de exploração, como também devemos deixar o mercado livre, a economia solta, atendendo às demandas da internacionalização do capitalismo mundialista, beleza? Então é muito importante termos essas compreensões. No que tange a política mormente brasileira, é importante sim defendermos todos os aspectos democráticos. Eu sou a favor das instituições democráticas, bem como também sou a favor de um governo estabilizado, né? Eu sou contra, nesse exato momento, quaisquer ideias de impeachment, quando não há razões para isso, quando não se observa razões para isso, mas quando observa-se apenas pessoas tentando, através de situações estapafúrdias, situações simplistas, tentar derrubar, por exemplo, presidentes. Por que eu sou contra isso? Porque o país já vem de um impeachment e
novamente, teríamos uma grande instabilidade. Tudo isso gerado por quê? Por meras paixões políticas, meras manifestações sem pautas. Eu defendo as manifestações conforme esposada no artigo 5º da Constituição, inciso 17. Defendo, sim, todo o contexto das manifestações, porém, não defendo manifestações sem pauta, sem argumento científico, sem argumento dentro das ciências políticas, sem que isso seja apontado os erros e os motivos pelo qual protesta-se. O motivo pelo qual protesta sejam motivos fundamentais, não motivos estapafúrdios com produtos de meras paixões geradas pela bipolaridade política direita e esquerda, de quão grupos que tão somente mostram paixões e não o verdadeiro diálogo, o verdadeiro debate daquilo que é importante, daquilo que é fundamental, essencial para a democracia e para o bem-estar da coletividade, ok? Beleza, pessoal? Também é importante percebermos, sim, importante percebermos sobre essas ideias aí de fascismo, etc. As pessoas, boa parte delas não sabem nem o que é o fascismo e também elas não conseguem diferenciar o que foi o fascismo italiano no contexto de Benedito Mussolini, né? O que foi realmente ali o fascismo naquele contexto de 1919, 23 de março, ali no Salão da Aliança Comercial, né, e Industrial, na famosa Praça do Santo Sepulcro em Milão. Elas não conseguem diferenciar essa regionalização, essa geopolítica específica particular do fascismo, o fascismo de Benedito Mussolini, de uma evolução histórica internacionalizada que o fascismo passou a ter, ok? Como, por exemplo, um outro lado da moeda, como foi o nacionalismo alemão. O nacionalismo alemão é um exemplo de fascismo, porém com outro contexto, outro pano de fundo, tá bom? E também, como define-se aí o fascismo histórico, né, que são apenas semelhanças, enquadramento típico, né, similitudes, similaridades, metodologia de atuação. O fascismo histórico, por exemplo, ele pode acontecer em diversos locais, né? Em diversos locais, como vai dizer até mesmo como vai dizer Umberto Eco, né? O fascismo, ele pode existir até mesmo disfarçado de civilidade, não é, pessoal? Disfarçado de civilidade. Ok? Então, o que é importante? Como vai dizer Umberto Eco, o fascismo eterno ainda está ao nosso redor, às vezes em trajes civis, né? Disfarçado de civilidade. Então, o que é importante aqui é nós identificarmos o fascismo histórico, porque ele vai se adaptando a cada sociedade, a cada geração, né? Então, mas não podemos também pegarmos qualquer situação e já enquadrar, já fazer enquadramento típico, porque o fascismo histórico, ele possui suas características, ok? Ele possui, por exemplo, uma imposição monocrática de pensamento, ele não permite a pluralidade de pensamento conforme vaticina a nossa Constituição. Ele tem a negação do globalismo, tá? Ele faz a subversão da democracia, por exemplo, ok? Embora ele venha apresentando-se com um discurso messiânico, como aquele sistema de pensamento, sistema político que vai salvar a pátria, que vai resolver todos os problemas, embora ele venha com esse discurso messiânico, o nacionalismo exacerbado, ele vem apresentando-se como um movimento contra-revolucionário, ou seja, derrubar toda a ordem, todo o sistema que estava colocado anteriormente, porque todo o sistema anteriormente é corrupto, embora isso seja característica do fascismo, mas não se resume apenas nisso. Por exemplo, o fascismo ele não apoia a internacionalização, ele não vai apoiar pactos internacionais, não vai apoiar tanto o liberalismo econômico, né? Não vai apoiar tanto o liberalismo econômico, uma vez que se ele é um pensamento monocrático, como que ele vai aceitar um imperialismo cultural, como é o caso dos Estados Unidos, que tem toda a liberdade aqui no nosso contexto brasileiro. Os Estados Unidos tem toda a liberdade aqui no Brasil. Os Estados Unidos ele mantém o seu império, assim como os países do norte mantêm os seus imperialismos nos países do sul, nos países periféricos, assim como aqui no contexto da América, a região anglo-saxônica mantém domínio sobre a América Latina devido aos seus passados histórico-culturais.
Então, como eles mantêm todo esse domínio, o domínio permanece. Então, eu não consigo perceber um fascismo no atual governo agora Bolsonaro, nesse sentido de permitir a pluralidade de pensamentos, permitir aí o debate, permitir as discussões. O fascismo, para ele chegar no grau essencial, fundamental, que possamos identificá-lo como fascismo, ele tem que completar esse outro lado, essa outra parte. É claro que ele apresentou-se como um discurso messiânico, nacionalismo exacerbado, etc. Porém, parou por aí. Então isso pode ser apenas uma característica do momento, uma característica que o momento necessitou para impor aí, para vencer a eleição, ok? Agora não significa que vai ser fascismo, porque o fascismo é um pacote, ele tem uma série de características, embora vai se adaptando historicamente, como eu expliquei, mas ele ainda é reconhecível. E eu, professor Edfran, não consigo perceber isso. Eu percebi no começo que dava para ter identidades, dava para ter peculiaridades do fascismo, como o discurso messiânico, repetindo, e o nacionalismo exacerbado. Mas, por outro lado, o imperialismo de outros países permanece. O imperialismo americano tem total liberdade no Brasil durante esse governo. A pluralidade de pensamentos, ela permanece. Então, nós não podemos enquadrar o atual governo como um governo fascista, pelo menos nesse ponto, pelo menos nessa questão, ok? Acho interessante também, para encerrar essa fala, pessoal, acho interessante que, como vai dizer aí o Michel Foucault, né? Ele vai dizer o seguinte, Foucault vai dizer o seguinte: devemos ainda nos admirar que a prisão se pareça com as fábricas, a prisão se pareça com as escolas, a prisão se pareça com os quartéis e com os hospitais, e todos se parecem com as prisões. Ou seja, ele está fazendo um apontamento aí histórico nesse contexto fascista, né? E eu tenho uma frase minha, e a minha frase, ela diz o seguinte: pois eu sou progressista, em outro giro, apoio a liberdade econômica, sou progressista no que diz respeito às questões éticas e morais, também sou liberal nas questões econômicas, que o país tem que ter a liberdade econômica, desde que mantenha os programas sociais que possam atender às necessidades de um passado colonizador, no nosso contexto específico da América Latina, tá? E com tudo isso, eu sou a favor da liberdade de expressão. E encerro dizendo o seguinte: a única prisão que não temo é a da minha consciência. Sei que, entre tantas chaves para me manter livre, até a da morte é útil. Muito obrigado a todos.